Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, e a força do Espírito Santo esteja com você, iluminando a sua vida, santificando a sua história. Hoje, o Evangelho é Marcos 2, 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus então respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. E aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra em nossas vidas e realize em nós aquilo que ela nos anuncia. E o que essa palavra nos anuncia? Nos anuncia o cuidado que temos que ter com o tempo em que Deus se revela. Quando Jesus diz que enquanto o noivo está, os convidados não podem jejuar. Saber o tempo certo de fazer as coisas, ou seja, perceber o kairós de Deus, ou seja, o tempo que Deus se revela, o tempo que Deus se apresenta a nós para dar-nos a salvação. E esse tempo de salvação é o tempo que o Senhor nos concede para exatamente experimentar a beleza do amor infinito de Deus. Esse amor que vem para nos santificar, para nos fortalecer, para nos reanimar. Quando Jesus nos alerta sobre o tempo oportuno de fazer o jejum, a oração, de dar a esmola, de cuidar do nosso trabalho, de cuidar com a nossa vida, é o tempo que Deus quer para a nossa santidade. Que Deus, que nos ama e que nos dá o tempo oportuno para cada coisa, também nos dê o discernimento e a sabedoria de, percebendo a oportunidade da graça de Deus, fazer o que agrada ao Senhor. E esse fazer o que agrada ao Senhor é que dá sentido para a nossa vida. Que Deus seja a nossa força, que Deus seja o nosso consolo, que Deus seja o nosso ânimo para viver segundo a vontade dEle. E essa vontade é a nossa santidade. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos livre de todo o mal e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus seja louvado pelo dom do tempo e da graça que cada dia Ele nos dá.